Cenas do próximo capítulo. É a história que ainda vai rolar, vocês vão ver. Na metade da metade, né? O livro é dividido em 10 partes e depois outras 10 partes. Nós paramos na primeira parte do 10º capítulo. Né? A gente entra na segunda parte do livro, onde tem uma passagem, uma passagem de tempo aí boa para acontecer boa. Isso aí. Boa noite a todos. Vamos lá, que hoje nós temos muita coisa para passar e conversar. Vamos tentar, para o nosso proveito maior aí, fazer um pequeno combinado entre nós. Pode despertar. Até 8h42. Nós vamos ao seminar, nós vamos conversar, vocês falam, às vezes a gente esqueceu alguma coisa, vocês nos falem, perguntem, podem ficar à vontade. Porque hoje realmente é um tema mais amplo e tem muita coisa para nós conversarmos e falarmos, para a gente tentar passar o tema para vocês e também não deixar o espaço para vocês falarem o que vocês estão em dúvida, o que vocês pensam. Então, de maneira nenhuma, nós queremos também deixar vocês aí sem falar, sem perguntar. Hoje nós vamos entrar na nossa 6ª aula. Se nós, na aula anterior, nós falamos da chegada aqui no plano físico, que é a reencarnação, hoje nós iremos falar da ida de volta, do retorno. Porque ninguém vem com a passagem só de vinda. Vem com a passagem para vir e a de volta já no jeito. Só Deus sabe quando será. Nós até podemos mudar aí o tempo desse retorno. Nós vamos ver aqui algumas condições. Mas, na verdade, o desencarne, né, a nossa morte, a Deus pertence. E a nós, dependendo do que nós vamos fazer da nossa vida. Mas vamos lá. Hoje nós vamos, então, seguir o nosso querido livro e nós vamos utilizar o 4º livro da série André Luiz. E aqui eu queria fazer uma correção. Na aula passada, eu falei que o Obreiros da Vida Eterna era o 3º e o Missionários da Luz era o 4º. Na verdade, é o contrário. Missionários é o 3º e o Obreiros da Vida Eterna é o 4º. Só para falar uma curiosidade, o Obreiros da Vida Eterna, eu passei muitos anos sem muito entender isso na minha cabeça. Por que o livro chamava Obreiros da Vida Eterna? Depois de muitos anos eu consegui entender. Porque, na verdade, ele conta a história de espíritos que lá do plano espiritual formam equipes de socorro a nós para nos auxiliar neste momento do desencarne. Então, são trabalhadores, são obreiros. E da vida eterna, por quê? Porque na hora que eles retiram nós do nosso corpo físico, como nós vamos ver aqui, eles, na verdade, estão nos conduzindo à nossa vida eterna. Então, eu mesmo já li o livro uns anos atrás, depois li e fiquei pensando, por que obreiros da vida eterna? E depois que eu fui compreender por que exatamente, né? Então, vamos lá. Só vai ter isso aqui descrito. Eu vou pedir licença para ler para vocês, como se fosse uma breve introdução, igual nós fizemos na aula passada. O resto vai ser história, vai ser só imagem. Desencarne é o processo natural, não tem nada de místico, papapá, é natural. Ou é o processo natural, ou provocado, que nós podemos provocar no nosso desencarne, que todos os espíritos, por hora encarnados, então, para desencarnar tem que estar encarnado. Primeira coisa básica. Ligados ao corpo físico, passam em algum momento de seu estágio aqui
no ambiente material grosseiro, ocorrerá por dois meios: ou por término das forças que animam o corpo físico, ou por agressões a este. O processo do desencarne causará desconfortos diretamente relacionados com o grau de equilíbrio e ligação do espírito, de nós, com a matéria densa física. Então vamos entender isso aqui. Para nós compreendermos, além de nós entendermos essas bases, que nós somos eternos, e do reencarne, né, da reencarnação, nós temos que entender imortais, eternos, né? E nós temos que entender isso aqui, ó. Nós somos espírito, que é o que somos nós. Nós ainda temos uma brevíssima compreensão do que é. Os espíritos nos falam que o espírito é um ser inteligente, não é matéria, é uma espécie, do nosso entendimento ainda pueril aqui, nós seria uma energia com capacidade de pensar. Não somos nós. E para que esse espírito consiga aprender e evoluir, ele ganha o contato com a matéria. É tudo que nós conhecemos e ainda não conhecemos. Essa parte física. Para a parte espiritual, no mundo espiritual, nós temos um corpo físico, é matéria, que é o perispírito. Então, na hora que você está lá no plano espiritual, pelo menos no nosso querido mundo aqui, de provas e expiações, e assim também continua no mundo de regeneração, nos mundos felizes, nos distosos, e aí lá nos mundos perfeitos, talvez isso vai mudar. Mas até toda essa escala evolutiva, mesmo lá no plano espiritual, nós temos um corpo físico, de matéria, que a gente utiliza. Esse corpo é o perispírito. Então ele é matéria. Só que ele é uma matéria com características diferentes da nossa. Então ela é mais leve, mais suave. Então nós aqui na nossa parte densa que estamos aqui, a gente não consegue senti-la diretamente, pelo menos a maioria imensa de nós. Mas ela existe, ela está ali conosco. Quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente só tem esses dois componentes, que é o espírito e o perispírito. Quando nós vamos pisar aqui na Terra para viver, a gente ganha mais alguns apetrechos, que é o nosso querido corpo, o nosso corpo denso, que nós vamos ver aqui. E quando o espírito está ali ligado ao perispírito, ele é ligado no que os espíritos chamam e nos orientam de fio de ouro. Então ele liga ali, é a ligação. Quando nós estamos revestidos do corpo denso, existe um fio que liga todo esse aparato aqui, espírito e perispírito, ao corpo, que é chamado fio de prata. Se vocês estiverem lembrados da aula passada, nós vimos lá, lembra quando o Adelino e a Raquel estavam fora do corpo físico, dava para saber que eles não eram desencarnados por causa do fio de prata, lembra que nós comentamos isso? Então é basicamente isso. E aqui nós vamos precisar entender uma questão importante. Para que o corpo físico seja animado e não seja uma carteira, seja o nosso corpo animado, ele tem que receber algumas energias, algumas substâncias. Essas substâncias, elas vão vir de um corpo intermediário que fica entre o perispírito e o corpo físico. Ele é chamado como corpo vital. Então, ele é uma pequena camada que faz ali uma ligação, uma transição
É um adaptador entre o perispírito e o corpo físico. Por quê? Porque o corpo perispiritual, ele é diretamente ligado com o corpo físico. Então ele lança energias para o corpo físico e ele recebe. Então aqui é uma via dupla. Assim como o espírito e o perispírito também, ele também, com o perispírito com o corpo físico. Então esse corpo vital, ele é um corpo que é exatamente igual ao corpo físico, mas ele é mais suave, leve, mas ele é mais pesado do que o perispírito. E ele consegue transmitir dados para lá e para cá. E aqui nos falam, nos orientam os espíritos, no corpo vital, está uma substância, que é uma matéria mais organizada, que é chamada de fluido vital. Esse fluido vital, ele faz com que o nosso corpo consiga ter vida. Então, na hora que a energia vital que todos nós temos vai passando para o corpo metaboliza ela. Então, lá nas nossas queridas mitocôndrias, para lembrarmos a aula de biologia, esse fluido vital, ele entra lá nos ciclos de formação de energia e ele vai fazer com que o nosso corpo tenha vida, tenha ação. E ali se produz mais substâncias diferentes, porque nós temos lá na nossa querida biologia, quem lembra lá das aulinhas, a lei de Lavoisier, que está muito correta, na vida de uma maneira geral, tudo se transforma. E é exatamente isso. Está correto. Então, quando o fluido vital vai sendo usado pelo corpo, vai sendo metabolizado, ele produz uma substância que vocês já devem ter ouvido falar, que chama ectoplasma. Já ouviram falar? O ectoplasma é uma energia trabalhada ali do fluido vital pelo nosso próprio corpo e depois ela é exteriorizada, é meio jogada fora, vamos dizer assim. E ela vai então para o ambiente. E no processo de materialização, vocês já ouviram falar isso? Nas reuniões mediúnicas de materialização, os espíritos conseguem manipular esse ectoplasma a seu favor e produzir como se fossem partes do corpo, ou uma vestimenta para utilizar, para estarem fisicamente com as pessoas aqui. Vocês já devem ter ouvido falar dessas reuniões mediúnicas. Aqui em Araguari tinha até pouco tempo atrás. Então, isso vem tudo daqui, ó. Algumas pessoas têm capacidade de produzir maior quantidade de ectoplasma e também exteriorizá-las mais. Então, eles são médiums que a gente chama de efeito físico. Então, são substâncias que os espíritos, quando têm habilidade para tal, eles conseguem utilizar para trazer alguma coisa física para o nosso meio aqui. E cada um de nós, nos fala lá, os espíritos na codificação, no livro dos espíritos na Gênese, nasce com uma quantidade de fluido vital aqui no corpo vital, dependendo lá do mapa reencarnatório. Lembra? A gente viu lá? Então você nasceu para ser, não estou desfazendo, só estou caracterizando, um funcionário que vai pegar peso, vai fazer atividade braçal. Para este, a quantidade de fluido vital é maior do que aquele que às vezes vai ser uma pessoa mais voltada para a parte intelectual. Então, quem demanda mais força física, mais desgaste físico, possui mais fluido vital no corpo vital. Então, tem mais energia, tem mais combustível no tanque. Esse fluido vital, ele pode ser retirado e pode, até certo ponto, ser dado durante a nossa vida. Mas isso é limitado. Ninguém pode chegar, nenhum espírito pode chegar em você, ir lá e sugar o seu fluido vital
e te levar ao óbito, à desencarnação. Isso não funciona assim. Isso é seu, está ligado com seus corpos. Mas, a depender da nossa energia, porque o nosso espírito tem uma capacidade de produção de energia, que não é o fluido vital que nós estamos falando aqui, mas nos fala, principalmente Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o espírito produz uma energia gigantesca através do que nós chamamos de pensamento. Então, na hora que nós pensamos lá no nosso espírito, isso vai agir sobre o perispírito, e se nós estivermos aqui encarnados, vai agir sobre o corpo físico, fazendo com que nós tenhamos sensações, vontades e atividade para fazer alguma coisa, agir. O que acontece? Daqui para lá, essa energia ela é reorganizada pelo próprio perispírito e pelo corpo vital. Mas se o meu pensamento fica muito desorganizado, essa energia ela vai sendo muito potente para o nosso corpo físico. Então, o corpo vital, além de ajudar a distribuir essas energias para o corpo físico e ser uma ligação entre os dois lados aqui, ele também filtra essas energias que o nosso espírito produz a todo tempo no pensamento, para que ela não chegue por completo no corpo físico. Porque nos falam os espíritos, se não houvesse esse mecanismo, o corpo físico não suportaria a energia que o nosso espírito produz. Isso faz com que a gente aqui vai entender uma questão que muitos não conseguem compreender. Na hora que o meu espírito está pensando de maneira desequilibrada, ele vai jogar energias muito desequilibradas para lá, o nosso corpo vital vai conseguir barrá-la até um certo ponto. Passou de um certo limite, ele não tem mais capacidade. Então, o nosso corpo físico, ele fica em contato com muita energia. E aí, ele começa a se deteriorar. Se você pegar uma marreta e ir batendo aqui, a cadeira, a mesa, ela tem uma capacidade de elasticidade, de suportar. Chega uma hora que ela vai começar a se desfazer. O corpo físico é igual. Então, quando nós vamos contra a natureza do nosso corpo, aqui nós estamos falando de saúde mesmo, tanto mental quanto física, nosso corpo começa a morrer, deteriorar. Então, se eu, a depender das minhas escolhas, eu escolho ou me desequilibrar mentalmente, ou utilizar questões físicas mesmo para prejudicar meu corpo, eu vou fazer com que meu corpo pare de funcionar antes da hora prevista. Morra, desgaste. Então, quando esse desgaste é natural, a vida cessa naturalmente. Aí nós vamos ver o que isso vai pesar para quando a gente desencarnar. E quando eu, nesses processos que eu falei aqui para vocês, a gente provoca, e porque a gente quer, porque a gente insiste. Então, nessa hora, não adianta a gente querer procurar culpados, a gente querer procurar justificativas. Você buscou e você quis. Então, no final da jornada lá, só existe um grande responsável. Você. Pode haver outros culpados junto com você. Mas você sempre estará na lista. Não nos enganemos. Nós já vamos ver isso depois nas histórias com mais detalhes. A gente vai entender melhor. Então, quando o corpo físico não morre de maneira natural, os espíritos são categóricos. Ocorre o que a gente chama de suicídio. Aí tem um suicídio mais abrupto, que é aquele que a pessoa vai e causa uma lesão mais abrupta no corpo, e tem aquelas a conta-gotas, lentas. Aí tem muitas. A gente fala mais
e entende mais as bebidas exageradas, desculpa, o cigarro, as drogas. Mas pensamentos negativos, persistentes e recorrentes, que não param, também são. A inatividade na bondade e no bem, como nós vamos ver hoje nos exemplos, também é. Então, aqui, esse processo vai causar problemas lá para o corpo. Então, se ele era, lá no nosso plano reencarnatório, para viver 60 anos, ele viveu 50, a culpa é sua. Isso vai acarretar alguns problemas, que nós vamos entender já já, direitinho. Não é assim, culpado, vai para o inferno, não. Nós vamos entender quais são as nuances dessas questões. Mas só para vocês entenderem, para a gente dar continuidade. Certinho? Então, vamos continuar, mais uma leitura. No processo de desencarne, então na hora do desencarne mesmo, sempre, guardem isso, sempre há auxílio por parte de obreiros de Deus. Sempre. Não existe qualquer um de nós que na hora do nosso ou encarne, como nós vimos semana passada, ou desencarne está sozinho. Isso não existe. Isso pode ser uma sensação nossa, mas não existe. Isso. Servidores espirituais com funções bem definidas, nós já vamos comentar um pouco sobre isso para vocês entenderem, neste inteirinho, ou seja, no desencarne. Porém, o nível de desequilíbrio e o apego à matéria física grosseira ou a pessoas aqui dificulta tal processo, o desencarne, potencializando a sensação de sofrimento do espírito. Então, uma coisa é ter alguém te ajudando. Outra coisa é você aproveitar daquele auxílio. Aí é uma outra história, uma outra nuance. Mas Deus, pela bondade infinita dele, coloca sempre bons espíritos que trabalham com isso. Não são pessoas que estão passeando lá, vou ajudar. Eram pessoas só para essa função, que fazem isso. Só que, a depender de como nós estamos, principalmente do apego à matéria que nós temos, nós não conseguiremos aproveitar o auxílio. É aonde vem o nosso sofrimento. Então vamos começar aqui na história nossa. Então nós vamos ver então obreiros da vida eterna. Aqui é uma mistura de vários capítulos, então não tem um capítulo em particular, mas é mais ali do 14 ao 18. Então, o Chico Xavier, que foi o médium que psicografou, e o espírito André Luiz. Nós vamos falar de 3 desencarnes. O desencarne do Dimas, do Fábio e do Cavalcante. E nós vamos utilizar hoje as imagens do projeto Imagem. Então, vamos lá, sem delongas. Como nós falamos, lá no plano espiritual, ao nosso redor aqui inclusive, tem equipes, muitas e muitas e muitas equipes que só ficam por conta de auxiliar no desencarne de todos nós. Neste livro aqui, André Luiz foi aprender sobre o trabalho de uma dessas equipes, que tinha lá no livro, o chefe, né, da equipe, que é o Jerônimo. E quando a gente fala em chefe do plano espiritual, a gente fala em espíritos mais evoluídos daqueles. Não mais evoluído, mas o mais evoluído daquela equipe. No plano espiritual, nós somos líderes, coordenadores, chefes, não porque nós somos bonitos, ricos, filhos, irmãos, primos de alguém. É porque nós somos evoluídos. Nós somos preparados para tal. Então lá não é da forma que nós vivemos aqui. Então, se aqui o Jerônimo era o coordenador, é porque ele era o espírito mais evoluído ali da história. Certo? Ele tinha na equipe
o que eles chamam lá de enfermeira, que é a Luciana, e o padre Hipólito. Aqui é uma questão interessante, por quê? Porque quando a gente desencarna, lá a gente é o que a gente quer. Como aqui esse espírito chamado Hipólito era padre na vida anterior, lá ele se manteve como padre. Então, diz André Luiz que ele se vestia como padre, ele agia como padre, ele era um padre. Estava lá desencarnado, ele era um padre. Porque ele gostava de ser assim. E não há nenhum problema. Há livros que você vê índios agindo como índios, mas espíritos extremamente evoluídos. Então, isso não é um problema. Você é o que você quer. E a bondade está em todos os lugares. Certo? E, lá no livro, aqui a gente vai citar muito rasamente, mas a gente vai falar, por isso que eu coloquei aqui, tem um local que André Luiz, no começo do livro, conta, que é um hospital, um local de amparo, que fica aqui, em meio a nós, dos umbrais, em meio a gente aqui. E essa casa, que lá é chamada no livro de Casa de Fabiano, fica uma equipe grande, centenas de pessoas, de auxiliares, de obreiros, e quando desencarna pessoas aqui, eles vão para lá, para serem cuidados, serem hospitalizados e depois irem para algum outro lugar. Então seria um local ali inicial para os espíritos irem, para se recuperar da desencarnação. E a coordenadora e a chefe desse lugar, o nome dela é Zenóbia. Então ela é a chefe de lá. E aqui a Zenóbia, de novo, por que ela era a chefe? Ela era a superior. Então ela lá na casa de Fabiano, ela acompanhava todos os casos. Ela sabia de todos os casos. Então no livro lá vocês vão ver, tem partes interessantes, onde ela vai conversar com Jerônimo e fala, Jerônimo, agora você está na hora de ir lá no fulano de tal, porque está para desencarnar. E ela lá. Traz ele para cá, porque eu já ouvi dos espíritos superiores que ele precisa vir para cá. Então, assim, existe essa intercomunicação entre os espíritos. E ela estava lá na casa de Fabiano, mas ela sabia de tudo que estava acontecendo. E nós vamos ter os encarnados que vão desencarnar o Dimas, o Fábio e o Cavalcante. Vamos lá, sem delongas. Vamos falar do Dimas, que vai ser o que a gente vai falar mais. Assim como a encarnação, a reencarnação, não existe necessariamente desencarnação igual para todos. Depende de como nós estamos, depende do nosso nível de merecimento, depende de muitos fatores. Mas o processo de desencarne, assim como do reencarne, ele segue algumas diretrizes. É o que nós vamos falar aqui. Vamos primeiro entender a história do nosso querido Dimas. Dimas era um morador lá de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, próximo ao Rio de Janeiro, e ele era uma pessoa aqui em vida, e pela descrição do livro, ele era uma pessoa boa, caridosa. Ele era, inclusive, espírita. Lá fala que ele era espírita. E, durante a vida dele, ele não teve muito apreço, não teve muita vontade de estudar muito, então era praticamente analfabeta. Ele era extremamente trabalhador, então não era preguiçoso. E ele era muito útil na questão do auxílio, da caridade. Então ele havia conquistado muitos méritos na vida dele, porque ele realmente foi um bom cristão. Mas ele não teve um cuidado com ele próprio. Então ele foi muito bom, auxiliou muitas pessoas, mas com ele próprio, ele não cuidou da saúde, não cuidou de si próprio. E outro detalhe, ele era muito bondoso, muito ativo na questão cristã, fora. Mas em casa, não era que ele era uma pessoa ruim, mas ele não fez muito ali
para tentar auxiliar os seus parentes próximos, sua esposa, seus filhos. Então, tudo que ele fez para fora, ele não teve o empenho para fazer em casa. Então, não é que ele não era uma pessoa boa, carinhosa, não era isso. Mas ele não teve o mesmo empenho para trazer o Evangelho de Jesus para casa. E isso causou algumas questões. Primeiro, como ele não cuidou do corpo físico, ele estava com o corpo físico deteriorado. Então ele tinha ainda fluido vital, mas o corpo dele estava falecendo, estava desencarnando. E quando o espírito entra no processo de morte do corpo e ainda tem energia vital para gastar, o perispírito continua ligado ao corpo físico. As ligações não se desfazem, mas o corpo físico está morrendo. Então, para o perispírito, o corpo físico está vivo. Então você sofre, você sente o que o corpo físico está sofrendo. Se o fluido vital estivesse se esvaindo, acabando, as ligações naturalmente estariam se desfazendo. Então, a sensação para quem está ali desencarnando seria de muito menor sofrimento. Porque não tem mais ligação direito aqui. Mas quem ainda tem muito fluido vital, as ligações estão ainda plenas. Mas o corpo está morrendo, fisicamente. Então ele estava no processo de sofrimento, pela doença que ele estava passando. E ele, além da questão do sofrimento, a família estava completamente desequilibrada. A esposa ficava no lado da cama dele, remoendo, pelo amor de Deus, não morre não, aquelas lamúrias que nós temos. E isso fez com que o processo de desencarne dele demorasse mais. Porque elas, a família, estava prendendo Dimas mais ainda ao corpo. Então, na hora que Dimas viu o desespero da família, ele não tinha tranquilidade para desfazer a ligação. Então, isso causava mais ainda dificuldade para o corpo deixar o perispírito deixar o corpo. E aí, na hora que André Luiz viu a situação junto com o Jerônimo, olha só o que é que eles tiveram que fazer. E aí vocês vão ver que isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Para conseguir tirar o Jerônimo do corpo, eles pegaram, deram um passe magnético sobre ele, para ele melhorar, ele ficar bem, para a esposa achar que ele estava bem, para ir dormir e deixar ele lá um pouco, parar com a lamúria, tal, para que eles pudessem fazer o processo de desligamento, que nós vamos ver daqui a pouco. Aí, neste processo, o próprio Dimas, orientado pelo Jerônimo, porque nós falamos muito mais coisas do que nós imaginamos, que não são nossas, são dos nossos amigos espirituais. Nessa hora, ele estimulou o Dimas a falar para a esposa que ele estava bem, que ele tinha melhorado, que ela podia dormir e ir tranquila. Aí, na hora que ela foi dormir, que o ambiente lá do quarto ficou mais leve, e a Luciana e o Jerônimo ficaram do lado da esposa dele, para não deixar ela acordar e nem deixar os pensamentos dela irem de encontro a Dimas. Olha a dificuldade. Aí, na hora que o Dimas ficou sozinho, o André Luiz e o Jerônimo começaram a desligar o corpo do perispírito. Então, o corpo é ligado célula a célula, através de organizações que são chamadas de plexos. Ou, lá na parte indiana, chama de chakras. Então, o espírito, o Jerônimo, como não havia se soltado naturalmente,
porque não foi uma morte natural, infelizmente, ele foi soltando essas ligações fluidicamente, magneticamente. Então, primeiro ele começa com a parte gástrica, aí ele desliga tudo daqui para baixo. Você já ouviu falar, estou sentindo minhas pernas frias, e aí depois desencarna? Isso é verdade, porque a parte parasimpática e simpática é desligada. Então você desliga ali primeiro. Por que isso é feito? Porque na hora que você for desligar o último, que é o fio de prata lá, na parte mental, ele não está sentindo mais nada do corpo. Então primeiro se desliga aqui. Aí depois se desliga a parte cardíaca. Na hora que a parte cardíaca é desligada do perispírito, o coração continua funcionando, mas ele não tem uma ritmicidade igual. Então ele começa a ficar descompassado. É o que nós, na medicina, chamamos de arritmia. Muitos, antes de desencarnar, entram em processo de arritmia cardíaca. Então esse processo ele é natural, porque está havendo o desligamento ali. Então o coração fica trabalhando sozinho, só no corpo, então ele começa a ficar fora de ritmo. E, por fim, é desligado a parte mental. Mas, no caso aqui de Dimas, ele não tinha naquela hora capacidade de equilíbrio mental para sair de imediato do corpo físico. Então ele foi desligado do corpo físico e ficou só essa ligação tênue na parte frontal. Cérebro com cérebro, vamos dizer assim. E aí, nessa hora, vem uma multidão de pessoas do plano espiritual, que eram amigos do Dimas, a mãe do Dimas, para recebê-lo, porque é uma festa, está voltando, é uma festa. Aí, nessa hora, Dimas tem arritmia, ou seja, está morrendo, o que nós entendemos aqui. Aí o médico vem, não consegue fazer nada, porque não tem nada a se fazer, porque o corpo ali está agora sozinho, então naturalmente ele vai falecer mesmo, e aí ele morre aos nossos olhos. Mas o espírito e perispírito de Dimas está ali ainda ligado com o corpo, porque ele não tem condição mental ainda para ser desligado. Ele ainda está em desequilíbrio. Então, a mãe dele colhe ele nos braços, como se fosse ali um bebê. Ele é colocado para dormir, porque como ele tinha muitos méritos, ele não precisava passar pelas dores do desencarne. Então ele foi colocado para dormir no processo. E ele ainda está ligado, ó. Ele ainda está ligado mentalmente com o corpo. O corpo já está morto. Pelo fio de prata ainda. E ali ele já está amparado pelo plano espiritual. Então aqui, por mais que ele esteja desequilibrado, ele está sendo prontamente amparado. A todo tempo ali, a mãezinha dele está lá, ó. Com ele no colo lá, amparando ele. E aí, nessa hora, o corpo físico dele, que está junto aqui, o corpo vital, os obreiros lá, a equipe espiritual, começa a limpar esse corpo. Tirar o que tem ali de fluido vital. Porque tem fluido vital antes da hora. Então eles começam a limpar. Na hora que eles vão limpando esse fluido vital, conta André Luiz que essa energia vai ficando cada vez mais delicada, vai sumindo. Então, se eles cortassem antes, ele sentiria. Então, por isso que eles fizeram assim, para haver o mínimo possível de sofrimento para ele. Eu repito, por mais que ele teve esses problemas, ele era uma pessoa boa, ele teve méritos. Aí, vai para o nosso querido velório. No velório, tem algumas questões que a gente precisa entender. Primeiro, estava lá, perto do corpo, Dimas, dormindo com a mãe. Mas ele estava sob a ação fluídica do ambiente. Então, a tranquilidade que ele estava começou a se desorganizar, porque o povo que foi lá despedir dele começou a pensar coisas levianas. Sabe quando você vai no velório, fica contando piada,
fica falando mal do que faleceu, fica falando mal dos outros. Isso cria uma psicosfera negativa. E nessa hora nos fala lá na história que o Dimas acordou. Ele não conseguiu ser mantido ali pelo amparo magnético. Então ele despertou completamente confuso pelas essas energias negativas. E nesse momento, mesmo ainda não sendo o momento certinho, o Jerônimo teve que desligar ele. Porque ele estava tão desequilibrado que ele teve que ser desligado e levado lá para a casa de apoio lá de Fabiano. E isso fez com que não fosse exatamente igual o processo de desencarne que eles haviam estabelecido, para ele ir tranquilo, bonitinho para lá. Então ele foi desorganizado, foi completamente desnorteado da realidade. Então aqui a gente precisa entender esse momento de desencarne, tem que haver um respeito imenso pela pessoa. Tem que haver ali pensamentos bons, orações boas. Outra pessoa que atrapalhou muito esse processo foi a esposa. Conta lá no livro que a esposa ficou aquele show, com todo respeito, lá na hora do velório. Ah, não vai embora não, e agarrava no corpo e tal, ao ponto que a equipe espiritual lá de Jerônimo teve que apagar a mulher. Eles tiveram que agir magneticamente sobre ela. Sabe aquelas pessoas que desmaia, passa mal? Eles causaram isso nela. Porque ela estava causando tanto mal ao Dimas, e ele não merecia passar por aquele quadro, que eles apagaram a mulher. A espiritualidade foi lá e apagou ela. Então, nessa hora, nós temos o que nós merecemos. Dimas merecia, mas ser espírita, ser cristão, não foi um passaporte para ele ter um desencarne pleno. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Estar aqui estudando sobre Jesus é um roteiro. Só nos servirá de fato se nós mudarmos, se nós usarmos. Não adianta a gente ter o roteiro nas nossas mãos se nós não aplicamos em nós mesmos. Então, o Dimas, ele aplicou parcialmente. Deus, de novo, eu vou falar isso, é completamente justo e bondoso conosco. Então, aquele ponto bom que ele causou, virou méritos para ele. Então, a equipe fez de tudo que era ao alcance deles para dar um desencarne tranquilo para ele. Mas nós dependemos dos outros também, como vida em comunidade. Então, as pessoas que foram lá prestar o que nós chamamos, né, de despedida, né, ao falecido Dimas, pioraram a situação dele. Então, às vezes, era melhor não ter tido nada. Depois ter no caixão e ter enterrado. Seria melhor para ele. Então, nós temos que cuidar, imenso cuidado com isso. Não transformar esse momento de desencarne no momento de desespero, de desequilíbrio. Uma coisa é ter saudade, outra coisa é ter desequilíbrio. Então, tenhamos que ter esse equilíbrio aí conosco. E, para terminarmos a história de Dimas, aqui, ele lá na casa de Fabiano. Na hora que ele chegou lá na casa de Fabiano, ele estava desequilibrado. Então, lá, ele deu um bom trabalho para o pessoal lá. Mas ele foi tratado com carinho, foi bem acolhido. Segundo o que André Luiz nos conta, depois de 25 dias, presta atenção no que eu vou falar, conseguiram colocar ele para dormir. Porque a ligação dele mental com a vida física aqui ainda era muito ativa. Então ele, na cabeça dele, não tinha conseguido se desprender da vida física. Então ele ficou desequilibrado por 25 dias
completamente amparado lá na casa de Fabiano. Ajudou, né? Trazia ele para cá. Ligava ele aqui. E aqui o livro termina com 25 dias. Ele estava repousando, segundo o que André fala, depois de 25 dias. Não estava melhor. Repousando. Então demoraram 25 dias para conseguir repousar ele. Vocês veem como é que é forte, né? A ligação nossa com a terra. Mas só para nós terminarmos o Dimas aqui, André Luiz, nessa hora aqui, porque no começo da história, Jerônimo tinha falado, não, nós vamos fazer tudo por ele, porque ele merece. Aí, na hora que André Luiz viu ele daquele jeito lá, na casa de Fabiano, ele falou, mas vocês não vão fazer nada? André Luiz tinha essas recaídas ainda. Vocês não vão fazer nada? Ele está aí, todo desequilibrado, vocês não vão fazer nada por ele? Aí, nessa hora, Jerônimo e Zenóbia, como espíritos superiores, né? Falaram, mas André Luiz, ele tinha méritos, a gente ajudou ele no desencarne. Agora, infelizmente, ele não trabalhou com a família. Ele trabalhou tanto com as pessoas de fora, agora ele não evangelizou a esposa e os filhos. Agora ele está passando pelo que ele fez. Desde que nós tenhamos feito aquele caminho. Nada é a reveria. Nada é reveria. Então, ele continuou recebendo amparo lá, do mesmo jeito, mas foi no tempo dele. Foi no tempo que ele se equilibrou. E eu repito, ser espírita nessa hora pode ter ajudado, né? Com certeza. Mas não garantiu uma passagem bela e plena para ele. Aí vamos para o próximo aqui. O próximo vai ser mais rápido, prometo. A gente já viu o processo em carne, agora é rápido. O Fábio, ele também, pela história, era um espírita. A diferença do Fábio com o Dimas é que o Fábio não abusou do corpo. Ele era uma pessoa doente, ele teve tuberculose. Ele não abusou, ele não destratou o corpo. E, além de ele ser uma pessoa bondosa, cristã, ele atuava como cristão na casa dele. Diferente um pouco de Dimas. Então, ele se esforçava em levar o evangelho para casa. Então, ele tentava, na medida que ele podia, evangelizar os filhos da esposa. No dia do desencarne de Dimas, ele pediu a Deus força para conseguir fazer um último evangelho no lar. E o pai dele veio, junto com o Jerônimo, era uma reforçada energética e mais ou menos igual o Dimas nele, e ele conseguiu, junto com os filhos e com a esposa, fazer o último evangelho no lar. E na hora que ele terminou o evangelho no lar, ele virou para os filhos e para a esposa e falou, olha, eu sei que eu estou desencarnando, então é para vocês ficarem tranquilos, viu? Não é para vocês chorarem, não é para vocês ficarem tranquilos. Eu vou desencarnar, vocês ficam tranquilos aí. E virou para a esposa e falou, olha, eu estou vendo que você está triste, mas você é jovem. Na hora que eu for, você não preocupa, não. Se tiver alguém bom para cuidar de você, você pode casar de novo. Eu, na hora que eu estiver de lá e estiver bem, eu vou tentar arrumar alguém bom para você, viu? Olha a diferença. Olha o Tobias. Na hora que ele chegou ao momento do desencarne, conta André Luiz, que a casa dele estava tão iluminada
que os bons espíritos se aconchegaram lá para libertá-lo e ele praticamente se libertou sozinho. Então aquela peleja do Dimas foi só uma pequena ajuda. E o pai pegou ele nos braços e foi embora para a casa de Fabiano para ele se cuidar lá. E conta André Luiz que depois de poucos dias ele já estava acordado, já estava lá se envolvendo com as pessoas lá da casa de Fabiano. Então ele já estava tranquilo, tudo certo. Não houve transtornos na despedida dos familiares. Então houve ali um processo muito mais natural, muito mais tranquilo. E mesmo indo para o mesmo lugar, um estava completamente desorganizado e o outro, em pouco tempo, já estava melhor, tranquilo. Claro que suas fragilidades, mas estava já melhor. Então, de novo, o que nós fazemos do nosso complexo dá nota para o que vai ser lá no final. Então, na verdade, é o que nós fazemos em vida que faz o que nós vamos ter lá na hora do desenlace. E para terminar, aqui ele ainda se despedindo, ó, fazendo o último culto. Isso. Os filhinhos dele, tal, a esposa. Aí é claro que há tristeza. Não é que não há tristeza da separação, mas não há aquele desespero, aquele desequilíbrio, certo? Aí ele vai tranquilo nos braços do pai, ele já é cortado imediatamente, ele nem precisa ficar próximo do corpo na hora do sepultamento. Ele já está lá, está sepultando só o corpo, ele já está lá. Tem mais aí com o corpo. Sim, ajuda demais. E nós vamos para o querido Cavalcante agora. O Cavalcante é o mais ruinzinho dos três aqui. Cavalcante, vamos descrever como é que era o Cavalcante. Cavalcante era um cristão, lá fala isso, ele era muito devoto à igreja. Então ele era uma pessoa bondosa, ele não era uma pessoa ruim. Então ele tinha méritos. Então ele também teve um auxílio bom por trás ali, porque ele tinha bons méritos. E conta ali a história que Cavalcante estava tendo um processo de doença que, pela explicação lá, provavelmente deve ser ou tuberculose ou hanseníase. E nessa fase final ele estava num ambiente hospitalar de Santa Casa, em meio a vários outros doentes. E ele estava muito desequilibrado, porque ele tinha nele uma questão muito grave na cabeça dele, porque a esposa dele havia o traído e ido embora com outro homem. E ele se sentia culpado por isso, porque ele era tão devoto à igreja que ele guardou na cabeça dele que a esposa tinha falado para ele que tinha deixado ele porque ele só pensava na igreja. Então ele remoeu aquilo durante muitos anos. Então, na hora que ele estava para desencarnar, ele queria, a única coisa que ele queria era conversar e pedir perdão para a esposa. E nesse processo, houve uma ida de um padre lá para conversar com ele. E o padre causou um malefício muito grande para ele, porque ele estava com mau cheiro nas feridas que ele estava, e o padre, na hora que foi conversar com ele, conversou, mas segundo o que nos contou o livro lá, ficou estava com mau cheiro, né, pela doença, então o padre não conseguiu esconder o nojo pelo sofrimento, pelas feridas dele. Então aquilo deixou o Cavalcante mais ainda desequilibrado e triste. E o padre, na hora, com muita impaciência ali de ouvir ele, na hora que saiu de perto dele, procurou um médico e perguntou até quando que ele iria ficar vivo, porque ele não queria voltar ali mais. Ele falou desse jeito para o médico. E o médico falou que não era para ele preocupar, que ele estava pensando naquele dia em fazer uma eutanásia nele. Então, com o pensamento do médico de abreviar o sofrimento dele, ele iria dar uma injeção letal de sedativos fortes no Cavalcante para ele morrer.
Ele estava lá ruim, mas estava aguentando firme. Aí, vendo toda essa história, o Jerônimo age. Ele pede para alguns outros amigos espirituais de outra equipe trazer a esposa, porque a esposa já estava desencarnada. E ela estava extremamente desequilibrada. Ela estava muito desequilibrada. E na hora que chega lá, a esposa, então, nesse mesmo inteirinho, o Jerônimo dá uma melhorada nele, para ele conseguir ver a esposa. Está terminando aqui rapidinho, pessoal. Aí, chega a esposa. Fala, André Luiz, que era um maltrapilho de pessoa. Mas, mesmo estando maltrapilha, suja, esquisita, o Cavalcante reconheceu de pronto a esposa. E, naquele ar de ver a pessoa amada, né, tudo, aquela parte romântica, mesmo tá vendo aquele trapo na frente, ele pede perdão para a esposa. E a esposa joelha sobre ele e fala, não, quem tem que pedir perdão sou eu. Hoje eu estou sofrendo demais pelas escolhas erradas que eu fiz. Você era um bom marido, eu sofri demais, estou sofrendo até hoje. Tal. E ali os dois meio que se reconciliam. Isso. Mas ela estava tão desequilibrada que teve uma hora que ela começou a falar coisas muito desconexas e começou a atrapalhar o Cavalcante. Aí eles tiraram ela de lá, levaram ela embora. E aí, nessa hora, o próprio Cavalcante falou, agora eu posso morrer. Aí o Geraldo falou, agora é a hora então. Só que nesse meio tempo, o médico estava organizando a injeção. Aí o Jerônimo falou, vamos desligar o mais rápido que a gente puder desligar. E começaram a desligar naquele processo, porque estava unido ali, né? Assim como foi lá no Dimas. E antes deles conseguirem, o médico conseguiu fazer a injeção. Quando o médico fez a injeção e ele ainda estava ligado no corpo, houve impossibilidade da equipe espiritual tirar ele do corpo. Porque o remédio causou alterações químicas a nível de corpo vital e de perispírito que impossibilitaram o desligamento dele. Ele ficou 20 horas com a sensação de morte junto do corpo e não pôde ser desligado. O máximo que eles conseguiram fazer nessas 20 horas, conta lá a história, foi dar passes magnéticos para tranquilizar, para dar uma calma para ele, mas ele estava sentindo todos os horrores do corpo morto, o corpo estava morto, e sentindo tudo. Mesmo não sendo ele o causador? É porque ele tinha um desequilíbrio muito grande. Então, igual nós falamos, não há justiça. Se ele tivesse tranquilo, por que o médico resolveu isso? Não era só pela doença dele, é porque ele estava lá delirando, estava incomodando os outros pacientes, estava fazendo de tudo lá no hospital. Se ele provavelmente estivesse lá tranquilo, calmo, resignado, ninguém iria importunar ele na hora do desencarne. Mas aquele paciente ruim, que briga, tal, era ele. Então juntou isso tudo com a doença dele, aí fez com que o médico decidisse isso. Então, na verdade, foi algo muito ruim, o médico vai com certeza ter a responsabilidade por isso, não tira a responsabilidade de quem fez, mas ele não foi injustiçado. Isso. Mas, vou repetir, nenhum de nós é deixado ao léu. Durante essas 20 horas contadas na história, Jerônimo e a equipe dele não arredou o pé do lado dele. Tipo assim, tá morto, tem tempo que fazer não, André Luiz. Vamos lá tomar um cafezinho, depois nós voltamos. Eles ficaram 20 horas do lado dele, dando passe nele o tempo todo, para amenizar o sofrimento dele. Mas, teve que se esperar. Porque o remédio tem um efeito, tem efeito inclusive no espírito. Então, não tinha o que fazer. Era esperar. Deu as 20 horas, o remédio amenizou, desligaram o corpo dele, levaram ele para casa de Fabiano. Aí nos conta, André Luiz, como essas coisas foram muito próximas em dias, porque tipo assim, André Luiz trabalhava lá em Nosso Lar. Aí ele recebia a autorização de uma semana, por exemplo,
para ir aprender nesses lugares de trabalho, igual no Mensageiros, Dicionário da Luz e aqui. Então, essas histórias todas aconteceram em poucos dias. Então, na hora que André Luiz conta que ele fazia visitas regulares lá na casa de Fabiano para ver como é que estavam as histórias, ele conta que depois de 25 dias, que é quando o livro termina, eles tinham, igual eu expliquei para vocês, eles conseguiram tranquilizar o Dimas, o Fábio estava bem e o Cavalcante ainda estava dormindo. Só que ele já tinha algumas interações e ele só ouvia, para nós terminarmos, o dele aqui. Ele só ouvia. Eu vou voltar mesmo no cliente para mostrar. Cadê o padre aqui? Ele só ouvia o Hipólito. Por quê? Porque ele era tão católico que na hora que ele chegou lá, ele achou que ele estava no hospital. Ele não acreditou que ele estava morto, que ele estava desencarnado. Aí o Jerônimo e a Zenóbia falou, ó, ele vai acreditar só no padre. Então vamos levar o padre nele. Aí o Hipólito foi um orientador dele lá. E ele, segundo lá o André Luiz, ele escutava só o Hipólito. Estava encarnado. Ele estava lá achando que estava encarnado. Até nesse final de 25 dias, o André Luiz conta. Ele estava razoavelmente bem, mas ainda achava que estava encarnado. Não, ele achou que tinha visto mesmo a esposa, estava vivo. Ele achava que ela estava viva. Achou que foi um encontro mesmo vivo. E aqui, então, termina as 3 histórias. Com certeza, há desencarnes mais, vamos dizer assim, complicados, aos mais tranquilos. Então, vai variando dependendo de nós. Eu repito, para terminarmos, depende de como nós vivemos, do que nós fazemos de nós mesmos. Então, quanto nós nos organizamos, nos equilibramos, o quanto menos causamos problemas para tudo aqui, ó, vai nos causar um desencarne mais tranquilo, mais suave. E nos fala lá a Zenóbia, na sua capacidade de orientação, que a grande, imensa maioria de nós que desencarnamos,